Meio travado, mas dá. Bom, vamos lá então. Começamos a nossa aula de hoje, a última aula da série sobre Grécia Antiga. É um tema bem extenso mesmo, tá bom? Por isso que foi bastante tempo, até porque tinha semana que eu não dava aula, então acabou atrasando um pouquinho. Pode passar aí, Ju. Então, o tema da nossa aula de hoje é mitologia grega, tudo bem? Vocês já ouviram falar em mitologia grega? Nessa palavrinha aí? Sim ou não? Sim. Sim, né? Ok. Pode passar, Ju. Sim, no quinto ano. Beleza. Pode ir passando que tem 3 perguntinhas. Então, primeira pergunta. O que é um mito? Quando se fala em mito, o que é mito para vocês? É uma coisa inventada. Que alguém Uma inventou coisa e inventada. falou. O que mais? Inventado. Como é que Mentira. é? Uma coisa que não é verdade. Uma coisa que não é verdade. Quem falou aí? Gabriel falou alguma coisa. Passando de geração em geração. Pode falar, gente. As Tem crenças de um Pedro e determinado Lu. Passado de geração em geração. Tá bom. Isso aí. Passar de geração em geração. Tudo isso que vocês falaram tá bem certo. Pode passar, fazendo um favor, Ju. E para que servem os mitos? Já que vocês falaram que é inventado, por que alguém lá no passado, até hoje, inventa um mito? Para que serve? Pensa. Isso não estou falando só da mitologia grega, tá, gente? Mitos no geral, lendas. Para que se inventa isso? Para que se cria? Uma tradição, relações sociais. Tá certo, Guilherme. Muito bom. Fala, Arthur. Você ligou o microfone, vai falar? Não, só tô deixando ligado aqui mesmo. Tá. Eu já vou responder essa pergunta daqui a pouco, tá? Para que serve? Pode passar, Ju. Essa pergunta é mais fácil. Como as crenças podem influenciar na vida das pessoas? Mudando de características. Mudando de características. Então vamos lá. Você acredita em alguma coisa? Como que isso pode influenciar a sua vida? Hoje ou lá no passado, não importa. Como que pode uma crença mudar, relacionar com a sua vida? O que acontece? E aí? Pensem um pouquinho. É difícil pensar sobre isso? Por exemplo, acredito que muitos de vocês têm alguma religião. Vocês acham que isso, de certa forma, influencia a vida de vocês? Influencia, né? A Evelyn tá fazendo assim com a cabeça. Você ser uma pessoa melhor ou pior, boa ideia. Dependendo daquilo que você crê, de repente, você vai se tornar uma pessoa muito, não ruim, mas uma pessoa muito cheia de regras, bitolada, né? Lá naquela época que eles inventaram essas religiões ou essa mitologia, influenciava muito na vida deles, no dia a dia, nas ações, nos jeitos, falas, tudo. Tudo bem? Pode passar. Então, ó, eu trouxe a definição do que é um mito para vocês, tá? É um relato fantástico de tradição oral. Alguém falou que vai passando de pai para filho. Então é isso, um mito vai passando de pai para filho, as pessoas contam isso. Geralmente protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Então, por exemplo, os deuses, deus da água, da terra, do fogo, dando os exemplos, tá? Então, são mitos para eles explicarem, que eu já estou mostrando aí para que serve, para explicarem as origens das coisas. Quer ver, ó, vai ficar mais fácil, pode passar, Ju. O Thor é um exemplo de Deus, mas não é Deus grego, ele é nórdico, né? É nórdico, Juliana? Isso. Então mesmo, ok. É nórdico. Então, olha só, os deuses gregos sempre revelavam qualidades e defeitos semelhantes aos seres humanos. Então, por exemplo, lá no Egito Antigo, lembra que os deuses que eles acreditavam tinha sempre, muitas vezes, o rosto de animal, o corpo de animal, enfim? Na Grécia, não. Os deuses aqui na Grécia Antiga, eles tinham o físico de pessoa, né, de ser humano, inclusive as suas ações, olha só. Eles se apaixonavam, sofriam, conheciam aventuras e desventuras. Além disso, os gregos falavam deles como se fossem pessoas. Então, contava as histórias da vida deles, das lutas, dos sentimentos, tá bom? Então, eles eram como se fosse uma pessoa inventada, digamos assim. Tudo bem? Está travando?
Tá travando, Ju? Não, Tá. Se continuar, vocês vão falando. pra mim não tá. Então, ó, os gregos eram politeístas. O que é isso mesmo? Vocês já estão careca de saber. O que é Que politeísta, são, gente? que acreditam em vários deuses. Isso, em vários deuses. Eles acreditam que esses deuses tinham uma forma humana, embora fossem muito mais belos e poderosos que os homens. Então, por exemplo, essa estátua aqui, que é uma estátua que representa o deus chamado Zeus, ele é um corpo super perfeito, né, idealizado, tá bom? Porque eles valorizavam isso, tudo bem? Além disso, eles eram imortais e possuidores de poderes mágicos, tá bom? Então, o conjunto desses monte de histórias aí, a gente chama de mitologia, ok? Tanto dos deuses quanto dos heróis gregos, é a mitologia grega. Beleza? Todo mundo já sabe do que a gente está tratando? Então pode passar. Pedro, desliga o seu microfone. Então, ó, os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas, né? Para que elas preservassem essa memória histórica. Só que não é só isso. Olha só, há 3.000 anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, eles tinham que criar ideias, explicações para mostrar por que um raio cai. Eles não sabiam a ideia oficial, a ciência não existia ainda como a gente conhece hoje. Então, eles criaram hipóteses, que seriam esses mitos, tudo bem? Por que a chuva cai? Uma coisa tão fácil, né, para a gente hoje. Mas naquela época, a ciência ainda estava começando. Ainda bem que na Grécia, eles estudavam bastante, ok? Mas não tinha essa ideia oficial, tá bom? Por que tem estrelas? Eles olhavam para o céu e via aquele monte de estrelas. O que é aquilo? Então, eles criavam sempre ideias, tá bom? São as mitologias. Então, tem o deus da guerra, o deus do mar, o deus do céu, enfim. Tudo bem? Pode passar, Ju. Então, ó, primeira coisa. Para os gregos, os deuses... É assim, ó, tem 3 gerações de deuses. A primeira geração é esse aqui, ó. Para os gregos, os deuses eram descendentes da terra, chamada Gaia, e do céu, chamado Urano, e tinham grandes semelhanças com os homens. Eu vou passar um videozinho de 3 minutos que vai falar desses 2 deuses, tudo bem? Então, todos os deuses que vieram eram descendentes desses 2 aí, da Gaia e do Urano. Não sei se vocês já ouviram falar, tudo bem? Pode passar, Ju. Aí, os próximos deuses que vão vir, eles vão habitar o Monte Olimpo. Não sei se vocês já ouviram falar do Monte Olimpo, mas aí é uma ideia criada por eles em que os deuses moravam ali. Primeiro, eles tinham um lugar, né? Era um lugar mais alto da Grécia, tem até aqui uma curiosidade, de 2.917 metros. Na antiga Grécia, foi considerada a casa dos deuses importantes. Segundo reza a história, a entrada para o Olimpo fazia-se através de um portão feito de nuvens. Isto talvez possa atribuir ao fato de lá no topo da montanha ser coberta de nuvens, tudo bem? Então essa é uma ideia que eles tinham. Depois, o Monte Olimpo não sabiam mais onde ficava, então era só uma ideia. Ah, eles estão lá no céu, tudo bem? Olha só, muita influência que nós temos das nossas religiões, inclusive do cristianismo, é inspirado na mitologia grega. Por exemplo, quando você pensa em Deus, o nosso Deus aqui, atual, como que você imagina esse Deus? Quem que pode me falar? Fisicamente. Impossível não imaginar, gente. A gente imagina. Como que é esse Deus que vocês pensam? Falem aí. Eu estava lendo sobre isso outro dia, eu achei muito interessante. Cabelo branco, barbudo. Sabe quem é esse? Bondoso. É o Zeus, tá bom? O Zeus, ele é cabelo branco, nem sempre, né? Mas muitas vezes é cabelo branco, barbudo, forte, um homem, né? Por que Deus tem que ser um homem e não uma mulher? Mas a gente tem essa ideia de que é um homem, porque fala o Deus, né, o artigo masculino, além dessa ideia descendente aí lá de Zeus. Tudo bem? Pode perceber que tem uma grande influência. Pode passar, Ju. Acho que agora é o vídeo. Conhecendo a mitologia. Então, eu vou passar o vídeo, que vocês vão entender como que deu origem aos vários deuses, tá? Que é a história do Urano e da Gaia. Para de apresentar aí que eu passo aqui. Urano e Gaia era tipo a base de tudo, né? Isso, a base de tudo. Eu vou pedir para vocês assistirem. Se quiser, depois eu passo o link para vocês.
Cadê aqui? Uma guia do Chrome. Ô, Ju, você grita para mim? Pedro. Ele vai falar assim, é porque ele só vai calma aí, Pedro. Eu vou citar vários deuses. Só eu tô louca para eles verem os livros da escola, William. Eu li o de Hércules inteiro. Então, tô louca para vocês verem que chegou na escola. Nossa, tem vários, hein? Tá parecendo bem legal aí o vídeo? Tá. Tá certinho. Vou aumentar o volume aqui para ficar bem legal. Completamente misturadas. Peraí. Tudo bem? Estão ouvindo? Sim. Sim. Normal. É rapidinho, é 3 minutos. No início, só existia o caos. O mundo era formado por uma massa confusa, onde todas as coisas já existiam, mas se encontravam completamente misturadas, formando um grande vazio de sentido. Este período caótico durou muitas eras. Foi quando Gaia e outras divindades primordiais começaram a colocar ordem onde antes só havia o caos. Assim, a Mãe Terra, sem ajuda de nenhuma outra divindade, gerou Urano, o Deus Céu, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Todas as noites, o grande Deus se encontrava com a deusa Gaia. Estes encontros geraram muitos filhos, como os Titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Por esses filhos serem muito poderosos, o Deus Céu temia ser destronado por eles. Por isso, assim que nasciam, Urano os aprisionava no ventre da mãe, no lugar que ficou conhecido como Tártaro. Gaia era obrigada a conter dentro de si seres divinos e portadores de poderes colossais. E isso lhe causava uma intensa dor. Após muitas eras de sofrimento e subjugação, Gaia ficou cansada da tirania de Urano e começou a tramar uma forma de derrubá-lo. Assim, ela libertou o Titã Cronos, que era o seu filho mais novo e o mais ambicioso. Já ouviram falar em Cronos? Para que ele a libertasse da tirania de Urano e que Cronos tomasse para si o direito de reinar sobre o universo. O ambicioso Titã aceitou a difícil tarefa imposta por Gaia. Para realizar esta missão, sua mãe lhe entregou uma foice de diamante. Então, Cronos partiu para o Palácio Celestial de Urano. Lá, ele encontrou seu pai dormindo sobre uma nuvem. O Titã se preparou para desferir o golpe fatal. Cronos acertou os testículos do Deus Céu com um golpe certeiro. Urano soltou um grito de dor como nunca antes ouvido no universo. O grande Deus tombou sobre uma nuvem e seu sangue tingiu o céu de vermelho escarlate. Cronos então retornou triunfante, ávido para contar para sua mãe sobre sua façanha gloriosa. Gaia ficou radiante e muito orgulhosa por seu filho. Como lhe foi prometido, Cronos se tornou o senhor de todo o universo. Seu primeiro ato foi garantir a liberdade de seus irmãos titãs e convidá-los para um grande banquete. Mas com o cair da noite, Cronos foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe disse: "Você é um rebento infame que manchou suas mãos com o sangue de seu próprio pai. E do mesmo modo que um dia usurpou o poder supremo, irá também um dia perdê-lo." Pronto. Entenderam um pouquinho a história? Espectro, Pedro, é como se fosse o espírito, tá bom? Então, ó, esses dois deu origem depois aos vários outros deuses que vão vir. Então, o Cronos vai ficar ainda um tempo no poder, mas aí o Zeus vai destroná-lo, tudo bem? Então, ó, já vou avisar vocês, vai ter vários deuses aqui que vocês vão falar assim, um deus casou com a mãe, casou com o filho, casou com o irmão. Sim, na história da Grécia Antiga, eles têm todas essas ideias, tá bom? Não estranhem, não. Pode passar, Ju, fazendo um favor, continuar. E agora a gente vai conhecer alguns deuses, tá? Eu trouxe aqui alguns para a gente conhecer um pouquinho a história. Tem algumas imagens deles, né? Inclusive, eu trouxe uma entrevista exclusiva de um... Ô, Ju. Oi.
Compartilha aí com a gente. Desculpa. Deixa eu falar uma coisa, Will. Tem um Pode filme falar. que eu tô tentando lembrar, você ficou falando, eu tava tentando lembrar, que fala certinho dos hecatônquiros, dos titãs. Alguém já assistiu? Fúria de Titãs. É o Fúria de Titãs, Will? Sim, sim. Fúria de Titãs mostra, inclusive, o Perseu, já vou dando um spoiler, né? Matando a Medusa, que ele corta a cabeça da Medusa. Ah, eu não sei se é esse. Não? Eu vou pesquisar eu apresento aqui pra você. Mas eu tô Tá. doida pra lembrar, porque era muito legal esse filme. O do Coisa também é do Percy Jackson, Will? Sim, Pedro, morreu. É, o do Percy Jackson mostra. Muitos deuses que eu vou citar aqui mostra no filme A Odisseia, tá bom? Inclusive, lá no filme Fúria de Titãs, o Zeus, ele pega os bonequinhos que são os seres humanos e fala assim, agora esse aqui vai ficar com essa. Ele junta os 2 bonequinhos e aí os seres humanos lá na Terra ficam juntos. Ah, eu não lembro. Eu acho que não é esse, Will. Eu vou pesquisar enquanto você vai falando aí. Tá bom. Você tá vendo a minha tela? Pode passar. Tá. Aí. Aí, pronto, tô vendo. Isso. Ué, o que aconteceu? É que eu acho que você clicou no link e ele abriu o vídeo. Não se preocupe. Ah, tá. Pronto. Isso. Então vamos lá. Primeiro, volta lá, Ju, que eu quero explicar uma coisa. Antes de falar dos deuses, eu trouxe aqui alguns seres mitológicos, tá bom? Que eles acreditavam também, e que também ou eram deuses ou semideuses, tá bom? Ou eles tinham algum objetivo ali dentro daquela religião deles. Pode passar, Ju. O primeiro deles são os heróis, tá bom? Os heróis, eles eram mortais, só que eles eram filhos de deuses com seres humanos. Então, por exemplo, Zeus, que nós já vamos ver daqui a pouco, ele tinha vários filhos, várias amantes, tá bom? E teve muitos filhos aí com essas várias mulheres. Um deles é o Heracles, ou Hércules, como a gente conhece, por causa de uma herança romana. Então, o Hércules, ele era um semideus, tá bom? Passou por uma bateria de provas, como que chama lá os 12 trabalhos de Hércules, até ele conseguir ficar imortal, beleza? Eu até mostrei o livro para eles, lembra? Os heróis são mortais. No caso do Hércules, ele conseguiu ainda a imortalidade, beleza? Inclusive, esses desenhos aí que eu coloquei é do filme da Disney, do Hércules, muito bom, que provavelmente eu passaria para vocês também em sala, para vocês conhecerem os vários deuses. Gente, mostra lá o Monte Olimpo, mostra Zeus, Afrodite, enfim, não vou citar todos, que senão eu já vou dar spoiler aqui do que eu vou mostrar. Se vocês conseguirem acessar, baixar aí, que é um filme bem antigo, então, antigo assim, dos anos 2000, né? Então acho que vai conseguir... 1997, acabei de olhar. Olha, 97. E tinha o desenho, né, que passava também. Pode passar, Ju. Ó, o Hércules era o filho bastardo de Zeus, beleza? Como eu falei para vocês agora. Então, o primeiro tipo de ser mitológico, sátiro. Ai, posso falar? Bode, figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Will, eles assistiram Percy Jackson? Assistiram, gente? O melhor amigo dele. Eles assistiram? É um sátiro. É um sátiro, não é? Ele não é um centauro, né, Will? Não, não é. Então, ó, tem centauro, minotauro e sátiro. Eles são bem parecidos. É que esse, no caso, ele tem patas, né? A parte de baixo de bode. Pode passar. Tem outros exemplos aqui. Por que esses sátiros bebendo sangue? Esses provavelmente vocês já ouviram falar. Um corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. Já viram falar dos centauros? Sim. Sim, né? Pode passar, Ju. O Percy Jackson tem também. Eles tudo treinando, é mó legal. É? É. Eu tenho que assistir. Não assisti ainda. Vamos As sereias, mulheres com metade de corpo de peixe, atraem os marinheiros com seus cantos atraentes. Inclusive, esse mito inspirou aqui os indígenas a criarem, né? Não a criarem, a ideias parecidas com a Yara. Com a sereia, né? Que é chamada de Yara aqui no Brasil. Tudo bem? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava pesquisando sobre isso ontem, acho que foi ontem que eu comentei com a professora Ju. Sim. E eu descobri que as sereias, na verdade, não tinham corpo de peixe, gente. Era de ave. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu peguei num site confiável de historiadores falando sobre isso e eu vou dar uma olhada. Eu fiquei assim,
Eu fiquei assim chocado, porque eu não sabia. Beleza? Então parece que lá na Grécia a sereia não era metade peixe, sim metade ave. E elas não eram boazinhas. Não era nada boazinha, não. Na verdade, só dela atrair os marinheiros, né, para o fundo do mar já mostra que ela não era boazinha. Não é igual a Ariel da Disney, não. Ah, eu já vi. Pode Eu passar. já vi. Elas eram metade águia, né? Eu já vi no Isso. jogo God of War. Isso mesmo, Eu Renan. sabia também. É Quem isso. jogou God of War sabe. Olha aí, as górgonas, que vocês conhecem, uma delas, muito famosa, chamada de Medusa, tá bom? As górgonas eram mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpente. O que acontece com o homem que olha para ela? Quem lembra? Vira pedra. Vira estátua. Isso, olha aí, gente. Um negócio tão antigo e todo mundo sabe muito bem a história. Vocês veem como vocês Professor, conhecem a mitologia dele? O Percy Jackson tem uma cena ótima com ela também, com a Medusa. Lá vem Percy Jackson. Pode passar. Eu vou ter que assistir agora. Vai Eu já passando. assisti, é legal. O Minotauro, que vocês talvez já ouviram falar também, monstro que tinha um corpo de homem e cabeça de touro. Forte e feroz, habitava um labirinto na ilha de Creta. Inclusive tem aquele filme, né, Labirinto do Fauno, não tem nada a ver com o Minotauro. Eu acho que não. Não, né? A história do Minotauro tem a ver que a esposa do rei estava grávida, você sabe, né? Ela ficou com vontade de comer uma coisa lá, sei lá, um coração do boi. Eu não lembro direito, se alguém lembrar. E aí nasceu? E aí ele Assim? matou, e aí o rei matou o boi do outro rei e pegou o coração para ela, e nasceu. Acho que é isso. É uma coisa assim, a história. Pessoal, ó, a mitologia grega, inclusive, tem historiadores que se dedicam apenas a isso, tá? Então, é complicado, não vou saber de cor todos os deuses, não, tá? Eu trouxe alguns aqui que eu estudei para vocês. Pode passar. Tem muitos e muitos. Muito. E o Pégasus, já ouviram falar? O cavalo alado? Ele é o símbolo da imortalidade. O Pégasus nasceu do sangue da Medusa quando esta foi decapitada por Perseu. Então teve esses heróis que eu falei, teve um chamado Perseu, tá bom? Que ele mata a Medusa, corta a cabeça dela, tem até algumas imagens na internet de ilustrações, lógico, né? E aí depois desse sangue nasceu o Pégasus. Esse Pégasus aqui, bonitinho, brincando com esses dois demoninhos, é do filme Hércules, beleza? É bem legal, por isso que eu falei para vocês, vocês vão ter uma aula de mitologia dando risada, que é muito bacana. Pode passar. As greias. Olha só. As velhas mulheres, quando vieram ao mundo, já eram velhas. Possuíam um só olho e um só dente. E aí elas iam compartilhando entre elas, entendeu? Inclusive lá no filme do Hércules tem, do Percy Jackson eu não assisti, mas da Odisseia tem. Quem mais? Qual filme mais fala das greias? Percy Jackson tem. Do Fúria de Titãs também tem elas, tá certo? Então elas vão emprestando o olho uma para outra e o dente uma para outra. Elas têm um só para dividir. Tá? Pode passar. Eu achei aqui a história do Minotauro, depois eu falei para ele. Olha aí, aquele que a gente falou agora há pouco, os Hecatônquiros, deuses gigantes, filhos de Urano e Gaia, aqueles dois lá do vídeo, irmãos dos Titãs e dos Ciclopes, que possuíam 100 braços e 50 cabeças. Olha isso, gente. Aonde a criatividade dos gregos foram. Só que, ó, a gente não pode ter preconceito com as religiões, mesmo as que ninguém mais acredita. Porque alguém pode ter preconceito com a nossa, com as ideias que a gente acredita também. Ok? É muito interessante, na verdade, estudar isso. Pode passar. Aí eu trouxe os principais deuses, tá? Só pra gente conhecer alguns aí. Pode passar a Ju. A gente já viu a Gaia e o Urano. Uma das primordiais aí é a Reia, por quê? Uma titã, filha de Urano e Gaia. Nossa, tô entrando agora. George Games, quem que é? É o George do sexto D. Tá. Então, ó, vamos lá de novo. Uma titã, filha de Urano e Gaia, se casou com seu irmão Cronos, lembra lá? Aquele Cronos do vídeo? Mãe de vários deuses, inclusive aqui, ó, a Hera, os Zeus, enfim. Conhecido como mãe dos deuses, por ser mãe de todos, ela é a deusa da fertilidade. Beleza? Então, ela já é da segunda geração. Vocês viram que eu falei que tem 3 gerações? A primeira lá da a Gaia e Urano, depois vem os filhos da Gaia e Urano, depois vem os netos deles, digamos assim, que vai ser os que vão morar lá no Monte Olimpo. Pode passar. O nosso poderoso Zeus,
filho mais novo do Cronos e Reia, é o líder dos deuses que vivem no Monte Olimpo. Ele impõe a justiça e a ordem, lançando relâmpagos construídos pelos Ciclopes. Zeus teve diversas esposas e casos com deusas, ninfas, humanas. Ele teve vários filhos, né, fora do casamento. Tá bom? Pelo menos na invenção deles aí. Então, ó, dos motivos de ter inventado Zeus. Como que o raio cai? Então, eles inventaram que foi o próprio Zeus que lançava esses raios. Pode passar. Hera, terceira mulher de Zeus e rainha do Olimpo. Hera é a deusa do matrimônio e do parto. Só que, olha só, muito vingativa a Hera era, né? Por quê? Ela queria se vingar do marido dela por ele trair ela e por ter outros filhos. Então, por exemplo, quando o Hércules nasceu, ela tentou evitar, mas ele nasceu. Ok, que não era filho dela. O que ela vai fazer? Colocar algumas serpentes no berço de Hércules para matá-lo. Só que o Hércules já era muito forte desde aquele início e conseguiu viver, tá bom? Então, os deuses erravam, se vingavam, tá bom? Não eram tão perfeitos e bondosos, não. Pode passar. O Hades, esse aqui também é uma ilustraçãozinha lá do filme do Hércules. Mesmo sendo irmão de Zeus e Poseidon, não vive no Monte Olimpo. Então, ele vive no submundo, como se diz, tá certo? No Percy Jackson, é perfeito o Hades. Para lembrar. Como Deus dos mortos, domina seu próprio território. Apesar de passar uma imagem ruim por sua função, ele não é um deus associado ao mar. Então, ao mal, desculpa. Então, ele não era um demônio, tá certo? Ele não é o demônio que vive lá no inferno, não é nesse sentido, ok? Mas, nesse filme do Hércules, ele apronta várias coisas para tomar o poder dos Zeus e ficar lá no Monte Olimpo, ok? Se vocês assistirem, é legal. Pode passar, Ju. Poseidon, já ouviram falar? Já. Deus dos mares, irmãos de Zeus e Hades. Poseidon, sim, deus do oceano. Morava em um palácio no fundo do mar, junto à sua esposa, e com o movimento de seu tridente causava terremotos e tsunamis, ok? Inclusive, lá no filme A Odisseia, do livro Odisseia, né, do filme chamado Odisseia, quando Ulisses volta para casa, ele desafia Poseidon. Aí Poseidon faz ele desviar toda a rota pelo mar e ele se perde e cai em várias ilhas. Tá bom? Pode passar. Afrodite, essa daí causa deusa do amor, da beleza. Ela é a mais bela das deusas da mitologia grega. Tá falando romana porque ela também foi acreditada em Roma, tá? Quem casou-se com ela? Um cara chamado Hefesto, tá certo? Que também é um deus. Só que ela era incapaz de ser fiel. Tá bom? Porque ela era a deusa do amor. Então ela procurou o amor de Ares, de quem teve um outro filho chamado Eros. Eu já vou mostrar o Ares para vocês. E o Hefesto. Pode passar. Will, quando você falou para eles da Guerra de Troia, você está me ouvindo? Eu tô. A Afrodite, ela não gostava, não tem uma história de que ela não gostava da Helena, porque a Helena era a mulher mais bonita, não tem uma treta assim? Porque ela era... Tem sim, mas eu não comentei com eles. Lembra ela aquela era muito Helena? ciumenta, a Afrodite, né? Sim, ela foi raptada porque ela era muito bela, foi levada para Troia, ela era de Esparta, enfim, é isso mesmo. Isso. Pode passar. E a Afrodite causava, porque só ela que queria ser plena, gente. Isso mesmo. Olha aí o marido dela, o primeiro, né, o Hefesto. Filho de Zeus e Hera, ele nasceu tão feio que foi rejeitado pela mãe e jogado pelo alto do Monte Olimpo. Escrevi errado aqui. Nossa! Por essa razão, o deus tornou-se a representação da fúria dos vulcões e do poder da devastação do fogo. Olha só, no entanto, ele também tinha magia da transformação do metal em obra de arte. Então tem ele ali fazendo uma arma com ferro. Gente, olha são isso, os valores gente. Da época, calma. É estranho, né? O menino nasceu tão feio e foi jogado no Monte Olimpo. Porque para eles, pessoal, o belo era essencial, tá? Então eles admiravam muito a beleza perfeita, os deuses tinham que ser perfeitos, ok? Nas obras de arte, inclusive nas esculturas, você não vê um defeito naquelas esculturas, porque eles são perfeitos. Ô Will, até hoje, quando a gente quer falar que um homem é lindo, a gente fala, nossa, fulano é um deus grego, né?
É verdade, tem essa expressão. Por quê? Porque é o sinônimo da perfeição. Isso. Professor, uma dúvida, deixa eu ver. A Atena, ela gostava do Poseidon, mas o Poseidon era tio dela, né? Deixa eu ver. Isso, já vou chegar na Atena. Isso mesmo. Mas para eles também não tinha muito isso, né, Will? Não tinha, gente. Pra gente é estranho o irmão casar com a irmã, com o filho, com o primo, pelo amor de Deus. Mas naquele contexto, a gente está falando de uma outra cultura. Pode passar. Ô, professor, Olha o Ares. mas Atena não tem uma briga com Hércules? Não, quer dizer, como que é o nome? Odisseu? Não, o irmão dele. Não sei. Não. Jorge, Ah, você sabe de qual ele tá falando? o rei do mar. O rei do Poseidon? mar. É. Não sei dessa rixa entre eles. Não sei. Posso dar Deixa eu uma ver se lida tem- sobre isso, Jorge. Eu, É Vou olhar eu se tem conheço, aí. Você conhece eu um pouquinho? eu conheço o Ares do Mulher Maravilha, eu acho. Ah, é mesmo, eles tinham treta mesmo. A Atena, né, você tá falando? Ah, entendi. É. Tinha treta mesmo, William. Achei aqui no meu livro de mitologia. Legal. Deixa eu ver esse livro aí. Tô sentindo uma treta. Tá, vou pegar emprestado. É aquele que eu tinha te falado, eu esqueci de deixar com você para você mostrar para eles. Aham. Então, ó, o Ares é aquele que é o amante lá da Afrodite, tudo bem? Bem mais bonito do que o Hefesto, né? Olha só, se a gente pegar pela ilustração. Deus grego da guerra, filho de Zeus e de Hera. Quando as pessoas estavam perto dele, sentiam raiva e vontade de bater uma nas outras. Então, se um dia você tiver com muita raiva e vontade de bater em alguém, é o Ares que está perto, tudo bem? E O Ares ele foi um dos apareceu- amantes de Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Tá Ô, bom? Ele era o professor, deus da guerra. ele Oi. apareceu na Mulher Maravilha. Aí fez um monte de guerra. Entendi. É outro filme muito bom, né, gente? Tem mesmo ele. Pode passar, Ju. Eles sabem mais que a gente de mitologia, Sabe né? mesmo. Pessoal, os dois últimos, tá? Não trouxe todo o panteão, não. Atena, a deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas, por isso que Atenas tem esse nome, por causa da deusa Atena, imbatível na guerra, nem mesmo o Ares era páreo para ela, pessoal. Por quê? O Ares, ele era bom, mas ele prezava muito a guerra violenta e sanguinária. Agora, Atena não, ela era mais estratégica, tá? Inclusive, numa passagem lá da Odisseia, antes dele chegar nos portões de Troia e tudo mais, fazer o cavalo de Troia, Atena só cochicha aqui no ouvido do Odisseu, dando ideias para ele. Por quê? Isso é uma estratégia. Se ele chegasse lá querendo matar todo mundo, eles não iam ganhar a guerra. Tá bom? Fala, Pedro. Qual a pergunta do Pedro? Como a esposa de Poseidon mora dentro do mar? Eles acreditavam que dava para morar dentro do mar. Eu não sei como que ela morava. Não sei mesmo. Qual era a ideia? É uma pergunta Eles que eu fazem também- umas perguntas. Pessoal, se eles acreditavam que alguém morava dentro do mar, então para a esposa morar ali dentro também era fácil, né? Pode passar, Ju, a última. Eu adoro as perguntas deles. É muito boa. E eu trouxe o último aqui, o deus Apolo, deus da beleza, da juventude, da luz e das artes. Filho de Leto e de Zeus, então é outro filho de Zeus, só que não é o filho dele com a Hera. Apolo é associado ao sol e ao pastoreio. Embora ele fosse considerado bom esportista, não fosse considerado bom esportista, né? Ele era um arqueiro de grande habilidade. Então aqui ele está com uma harpa nas mãos, porque é uma forma dele expressar a arte, tá bom? Então Apolo é o deus da beleza. Tem a deusa da beleza, Afrodite, e tem o deus da beleza. Tem o deus da guerra, o Ares, e tem a deusa da guerra, Atena, e assim por diante. Tá bom? Ah, gente, essa aqui é uma ilustração que eu peguei, né? Como que eles nunca ficaram? Deus da Não sei. beleza e deusa. É porque eu acho que eles iam competir quem era o mais bonito, né? Talvez é isso. Igual o Narciso, né? É, o Narciso. Pessoal, não tem como trazer todas, inclusive pode passar, Ju. Eu vou deixar uma atividade para vocês para a gente encerrar a nossa aula. Atividade para a próxima aula. Pesquisar um deus ou um ser mitológico da Grécia Antiga e contar para a gente durante a aula. Tudo bem?
O que foi? Adorei o GIF! É, as ninfas que cantam lá no filme do Hércules. Elas contam toda a história da mitologia grega cantando. Então, ó, vocês vão pesquisar. Anotem aí, pode anotar, não vou tirar ainda o slide. Vocês vão pesquisar algum deus ou um ser mitológico que eu não expliquei aqui. Não é para falar de Zeus, Atena, que eu já falei. Pega algum outro, uma curiosidade. Tem muitos deuses, muitos, muitos. Tem muitos seres mitológicos. Coloca lá, seres mitológicos. Vocês vão ver vários. Eu citei o Pégasus, qual mais? A Medusa, né? Enfim, essa daí eu já citei. Peguem outros, beleza? Anotem. E aí, semana que vem, acho que a nossa aula vai ficar para quinta-feira, porque segunda-feira é feriado. Por mais que eu vá falar sobre o Império de Alexandre o Grande, eu consigo parar um tempinho para vocês comentarem alguns. Pega um só. Capricha no que você pesquisar. Eu mandei no grupo essa pesquisa. Tá. Obrigado, Arthur. Eu não, professor, foi o Pedro. Ah, foi o Pedro? Sim. Tá bom. Pode parar, Ju, a apresentação. Então é Eu tô lendo aqui sobre... Eu tô lembrando tudo, é muito legal, né?